Eis então que, imbuído do espírito natalino, onde alguma coisa parecida que o nerd possa ter, eu resolvi fazer um guia que pode salvar vocês tanto na noite essa que a gente vai celebrar lá, Papai Noel, Jesus nasceu, presépio, a vaca sagrada, aquela coisa toda, quanto no Réveillon. Afinal, daqui um tempinho já é aquela coisa linda, maravilhosa, aquele feriado onde quem tem grana vai pra praia e quem não tem grana fica em casa morgando. Se é pra ficar em casa, vamos ficar vendo coisa legal, coisa bacana. E já que o vídeo que a gente fez aqui no Blockbuster, que deve estar em algum lugar aqui, do Amazon Prime deu muito legal, a galera curtiu pra caramba, eu vou fazer pra vocês então um guia de sobrevivência da Netflix. São 9 séries que vocês podem optar por verem durante todo aquele tempo onde o ônibus que oferece a Wi-Fi vai estar levando vocês ao interior. Sabe aquela cidade que tu nasceu, que tu evita visitar, mas que tá lá teu pai, tua mãe, a tua família tá lá e tu tem que voltar? Ou aquela coisa de avião, só tem filme bosta pra olhar, ou coisas que vocês já curtiram no cinema? Bom, a Netflix tem muita coisa legal, eu separei em 3 categorias diferentes: as obrigatórias, as boas pedidas e aquela coisa que não vale a pena a gente perder o tempo para olhar sozinho, mas que de galera pode ser bem bacana. Vamos começar pelas obrigatórias, as séries mais bacanas, no meu ponto de vista, que a Netflix apresentou este ano. São 3 séries que vocês precisam ter olhado caso vocês ainda não tenham parado para ver. A primeira delas se chama Inacreditável. Inacreditável, baseada num artigo, reportagem vencedor do Pulitzer, narra a história de 2 investigadoras que descobrem um padrão em um homem que é estuprador em série. Tudo começa com uma menina sendo muito mal interrogada pela polícia, que chegou à conclusão, sabe-se lá como, que ela não estava falando a verdade, que ela estava mentindo. No entanto, 2 mulheres extremamente decididas começam a juntar as peças do quebra-cabeça e descobrem que tem um homem especializado em importunar, molestar e abusar mulheres que vivem sozinhas. A série é extremamente pesada, mas não é uma violência gráfica, é uma violência psicológica. A gente é transportado para o mundo das mulheres abusadas e também transportado para o cotidiano das 2 investigadoras. Cara, Toni Collette, mulher que merece todos os prêmios do mundo, tá lá, tá arregaçando. Essa série é legal, ela na verdade é uma minissérie, são poucos episódios, são 6 episódios, vocês conseguem ver naquele ônibus que vai levar vocês até o outro lado do estado, e quando vocês chegarem lá, vocês vão ter passado esse tempo de uma forma muito bacana, porque vocês vão conhecer uma história de luta, uma história sensível, onde cada trauma vivenciado por essas mulheres foi retratado sem que a gente precisasse ter aquela exposição que muitas séries por aí apresentam. Aquela coisa de nós não precisamos ver a violência, quase um torture porn, para saber que uma mulher foi estuprada. Tudo isso foi levado com bastante, não vou dizer leveza, mas foi levado com a carga de sutileza necessária para que todo mundo conseguisse compreender o que estava acontecendo ali, para que todo mundo tivesse noção que naquele determinado momento iria ocorrer um abuso, só que a gente não precisa também forçar os olhos do espectador. Essa série é muito forte, essa série tem um enredo muito bacana, ela não tem episódio filler, enfim, cara, ela é sensacional. Se eu tiver que destacar 3 coisas, eu vou destacar 3 atrizes, 3 mulheres sinceramente poderosas. A Kaitlyn Dever, que é a atriz que interpreta a primeira jovem abusada e que a polícia não acredita, a Toni Collette, que dispensa qualquer tipo de apresentação, e a Merit Weaver, que mostra que com delicadeza a gente também consegue chegar ao nosso objetivo. Não é preciso ser escroto nem grosso para ser uma boa detetive da polícia. Ela é simplesmente genial na forma como ela trata as mulheres abusadas. Não que a Toni Collette seja escrota, não, é que ela é uma mulher muito mais dura, é uma mulher muito mais experiente e com anos-luz na frente da Merit Weaver, no caso, como investigadora, e isso já deixou ela bastante calejada. Cara, olhando Inacreditável, vocês vão ter noção do quanto o homem consegue ser um animal nojento em boa parte das vezes. A segunda dica obrigatória vem da cabeça da mente genial de David Fincher e seus comparsas, que é a segunda temporada de Mindhunter.
Cara, cada vez mais a gente começa a entender como que os Estados Unidos são fissurados em assassinos em série. Através do quê? Da história que conta, ok, de uma forma romantizada, como que deu início a todo o processo, a toda a ciência que estuda, que traça perfis e que consegue auxiliar o FBI a capturar esse tipo de louco, psicopata, sociopata, eu não sei qual é o termo ideal para isso. Nessa segunda temporada, o trio de protagonistas, o Holt McCallany, o Jonathan Groff e a Anna Torv, eles mostram que estão cada vez mais entrosados. Bom, como a gente viu, né, Jonathan Groff, o personagem dele, o Holden, sendo esmiuçado na primeira temporada, é natural que na segunda os outros dois tenham mais destaque. E isso torna a coisa toda muito interessante. O filho do Bill Tench, vivido pelo McCallany, cara, ele tem problemas. Ele realmente tem problemas. E isso afeta muito o núcleo familiar dele. Já a doutora Wendy Carr, vivida pela Anna Torv, a gente começa a perceber um pouco mais das inseguranças e o que é natural também do que sofria uma mulher homossexual há décadas atrás. Como a série se passa final dos anos 70 e início dos anos 80, a gente tem ainda uma sociedade que não está tão evoluída. Não que hoje a gente viva no paraíso, mas deveria ser muito pior para uma mulher homossexual nessa época conseguir desenvolver as suas relações de uma maneira bacana, adequada. A gente tem a participação de Charles Manson, o assassino serial mais famoso que nunca matou ninguém. A gente tem a volta de personagens da primeira temporada que se destacaram enormemente, e nós temos uma trama que se passa em Atlanta, uma cidade que vivia uma expansão desenvolvimentista e ao mesmo tempo tinha uma tensão racial muito forte. Nós temos a procura por um assassino serial matando crianças e jovens negros de classe baixa. Isso faz com que o FBI não seja acionado tão de pronto assim, mesmo que o Holden saiba o que está acontecendo ali. Uma única crítica fica para o desfecho. Foi meio tudo apressado e não teve aquela questão do clímax trabalhado como a gente teve na primeira temporada. Eu ainda acho que toda a questão de Atlanta merecia um pouco mais de atenção. No entanto, uma série da qualidade de Mindhunter faz muita falta hoje em dia. Não são todas as plataformas ou canais que possuem um programa dessa qualidade. Mindhunter é outra série que é curtinha, que dá pra gente pegar, dá pra ver metade indo e metade voltando no ônibus, se vocês quiserem. Dá pra maratonar ao longo da madrugada e no outro dia quando tu tiver de saco cheio da família. 8 episódios. Eu me enganei, não são 6 em Inacreditável, vamos botar a correção, vou pedir quando o Pikachu editar o vídeo, a hora que eu falo erradamente 6, que grite 8 na tela, porque ambas possuem 8 episódios de aproximadamente 1 hora. A última série das obrigatórias é, obviamente, Olhos que Condenam. Is my mom here? It's just us. You and us. Cara, Ava DuVernay, Ava DuVernay, eu não sei o teu nome, eu só sei que tu é maravilhosa. E eu espero muito da adaptação de Novos Deuses que vai estar sendo tocado por essa mulher. Ela trouxe pra nós, eu já falei isso inclusive num vídeo coletivo que a gente fez, essa é a minha série preferida do ano, ela trouxe pra nós. E eu já disse isso inclusive no vídeo coletivo que a gente gravou de melhores séries do ano, a história dos Central Park Five, que são 5 garotos negros que foram presos, condenados, que foram torturados psicologicamente e que foram totalmente abusados por um sistema que não sabia tratar diferença racial e diferença social. A gente tem aí a Nova York da segunda metade da década de 80, uma Nova York onde a empatia não era uma coisa muito legal, uma Nova York dos yuppies, uma Nova York onde Donald Trump era já um babaca, mas ele era um babaca playboy que queria se meter a justiceiro, e uma Nova York que não dava muita bola para aquilo que pudesse acontecer com uma criança que não possuía as mesmas vantagens de alguém loiro de classe média alta com grana pra caramba. Ocorre que uma mulher foi estuprada no Central Park e ocorre que a maneira mais fácil era catar alguns suspeitos que se encontravam nas redondezas para pagar o pato. É aquela história, né, que conta uma piada da rota no concurso de polícias no mundo, que as outras polícias demoravam 5 minutos para achar um coelho dentro do mato e a rota em 20 segundos voltou com um jumento com a cabeça para fora dizendo eu sou o coelho. Olhos que Condenam, cara, tem a atuação magnífica que rendeu inclusive Emmy para Jharrel Jerome. Cara, ele faz algo incrível
incrível. Eu não sei o quanto ele colocou dele no personagem, eu não sei se o personagem que ele interpretou foi uma adaptação extremamente literal da pessoa real, mas não tem como não se comover com a história daquele cara. Meu, é sensacional o sofrimento e as formas como ele encontrou para sobreviver, mesmo com todo tipo de provação possível. Tentem imaginar vocês serem pobres, vocês serem negros e vocês serem acusados de estupro coletivo e ir parar numa cadeia, porque sim, ele não foi para o reformatório, ele foi para uma cadeia. A história tem uma redenção, a história é real e a história mostra que mesmo com as maiores adversidades, vai chegar um momento onde alguma coisa pode mudar na tua vida. O importante é ter esperança. Pena que esperança, ela, ao contrário do ditado, ela morre sim, e muitas vezes ela morre muito rápido. Nem todo mundo consegue ter o mesmo desfecho dos protagonistas de Olhos que Condenam, mas a gente torce que cada vez menos o mundo tenha situações tão absurdas quanto essa. Assistir Olhos que Condenam é não só uma experiência bacana, não é algo que a gente vai ter para conversar no bar, é quase que uma obrigação. Porque aquele pequeno preconceito que a gente tem ao longo do dia, aquele pequeno preconceito que a gente manifesta no nosso cotidiano, somado com outro pequeno preconceito, somado com uma outra atitude que a gente tem que não é tão legal, muitas vezes este conjunto pode colocar tudo a perder. E como diz na minha terra, aí fode a barca de verdade. Whatever they said I did, I didn't. Tá bom, mas vamos parar de falar só de coisa séria, de série que pode dar uma bad violenta em quem estiver olhando e de repente pode até estragar um pouco o Natal da família. Vamos falar de boas pedidas, coisas que não são tão sensacionais assim, mas que podem gerar um bom entretenimento. A primeira delas é uma série francesa chamada Ad Vitam. No futuro próximo, as pessoas conseguiram dar um jeito através de uma determinada espécie viva aí do planeta Terra, que eu não posso dizer qual é, porque já é spoiler. As pessoas conseguiram dar um jeito de não morrer. Elas conseguem se renovar, elas conseguem entrar lá numa espécie dessas câmaras de bronzeamento, só que misturada com um tanque criogênico de viagem no espaço. Cara, é uma loucura. Tu entra ali, coloca, vem umas aguinhas e tu não envelhece mais, tu te cura, tu fica zerado 100%. Olha que coisa legal. Tá bom, ok. O que a gente vai fazer então com as pessoas que não param de nascer já que as outras não morrem? E me diz uma coisa, isso é lei? E se eu quiser morrer? Outra coisa que a gente pode ficar pensando assim, como que nós vamos estabelecer o controle populacional do mundo? Vamos zerar a natalidade? E a comida, cara? Quanto mais gente, mais comida é necessário. Como que nós vamos dar conta disso? Bom, esses são só alguns dos problemas, algumas das questões que são levantadas nessa série, que é genial, é sensacional. Cara, além de toda a canastrice do francês, a gente tem uma realidade, um futuro não muito distante, extremamente bem adaptado e mostrado na tela. Capricha com efeitos visuais? Não. Mas francês não precisa disso, cara. Eles fazem caras e bocas e jogam com fotografia linda, maravilhosa, já enfiam uma música eletrônica em cima, aqueles planos todos diferentões, e a gente já tá apaixonado pela coisa. Imagina então como é que rola uma paquera quando as pessoas não morrem mais. O sujeito chega no bar, olha pra mulher e diz, imagina que idade eu tenho. Adivinha. E ela olha pra ele e diz 87. E ele, não, tu tá brincando comigo, eu não sou tão novo. Ela, eu não acredito. Tu tem 100 anos. E ele olha pra mulher e diz 114. Com aquela pose sensual de francês, aquele cara que vai morrer daqui 5 minutos de câncer no pulmão, de tanto cigarro que ele fuma e de tanta bebida que ele ingere. Cara, é genial. Tá tudo que a gente quer lá, aquela galera que parece que não toma banho há 200 anos, aqueles caras que ficam comendo coisa esquisita, que ficam bebendo troços estranhos, que usam drogas, aquelas festas clandestinas, tudo que vocês esperam de um futuro que se encaminha para a distopia e é passado onde? Na França. Junta isso a uma seita que prega suicídio coletivo e um investigador que precisa da ajuda de uma menina que tentou suicídio antes. Este é o caldo de Ad Vitam, uma baita de uma recomendação. Outro ponto positivo, que é coincidência na grande maioria das séries que eu vou indicar. Ad Vitam tem apenas 6 episódios também. Ou seja, mesmo que tu queira, tu pode começar a olhar um por dia no Natal e tu vai acabar na véspera do Réveillon.
Uma série que não tem 6 episódios, que tem 12, mas que ao mesmo tempo tem 3, porque se passa em 4 locais diferentes, e é uma iniciativa muito bacana e pioneira da Netflix, se chama Criminal. É uma iniciativa que mostra grupos de investigadores na Alemanha, no Reino Unido, na França e na Espanha, dentro de uma sala tentando descobrir se uma determinada pessoa cometeu ou não um crime. O que essa série traz de diferente? Bom, em Criminal, a gente não tem flashback, a gente não tem nada que possa aumentar a nossa percepção com relação ao tal do crime que foi cometido. Não! A gente tem um ambiente fechado, uma sala de interrogatório com aquele tradicional espelho. Atrás do espelho a gente tem o resto da equipe de investigação e tudo que é mostrado pra gente é isso aí. David Tennant, Hale Atwell e uma galera que vocês conhecem do cinema participam dessa antologia. Cada país tem 3 episódios. Cada um dos episódios é totalmente independente. Se eu quiser, eu posso olhar um do Reino Unido, pulo para um da Espanha, volto para o da França, olho outro do Reino Unido, vou para a Alemanha e assisto inteiros os episódios da Alemanha. Não vai fazer diferença. Ok, vai ter algum lunático que vai chegar com uma teoria e que vai dizer que, na verdade, todos eram filhos do mesmo pai e que aquilo se passa 8 anos antes daquilo que a gente está imaginando e que tudo está interligado. Pode ser. Pra mim, é simplesmente uma puta de uma antologia muito bem contada, extremamente claustrofóbica, porque tudo que a gente tem é o ambiente da sala de interrogação e a história sendo contada a partir do processo de questionamento e de resposta entre investigador e suspeito. Ao mesmo tempo a gente descobre a história que se passa, tramas paralelas da equipe. A gente sabe quem tá pegando quem ali, quem é casado, quem é que tá traindo, o cara que tá exausto, a mulher que não aguenta mais trabalhar naquilo. Tudo recheado com direção bacana, com fotografia bacana e com aquilo que mais importa, entretenimento de qualidade. Criminal. Assistam, qualquer um dos países. Ficou de saco cheio com um, troca pro outro. Não tá gostando do griteiro do espanhol, aquele sotaque carregado? Olha o da França um pouquinho, vai pro da Alemanha com aquela galera sisuda e termina vendo o da Inglaterra. O importante é que vocês assistam. Guilty. Guilty. Innocent. Mas aí tem aquela questão toda de ceia de Natal, criança para um lado e para o outro, e vocês vão ter que simplesmente pegar e optar talvez por algo que seja liberado para todas as idades, um programa para a família. Eis então que surge Umbrella Academy. Umbrella Academy é aquela série que todo mundo disse que ia olhar, mas acabou não olhando. Colocou lá no minha lista e esqueceu, porque de repente teve, sei lá, Game of Thrones, teve Chernobyl, Olhos que Condenam, aí não sei mais o que, aí teve as provas da faculdade, daqui a pouco viajou, teve um aniversário, uma festa, foi pra pagodeira ou não, pro show do Pearl Jam, que não aconteceu, mas sei lá se acontecesse. O que importa é que boa parte das pessoas não acompanhou ou viu apenas alguns episódios. O Natal é a hora de vocês colocarem isso em ordem, porque essa é uma das melhores adaptações de histórias em quadrinhos já feitas no formato série. Eu não tô brincando, cara, o elenco é ótimo, a direção é ótima, a fotografia é muito boa, a parte caricata que é necessária, que combina extremamente bem com o roteiro do Gerard Way, e inclusive até com a arte do Gabriel Bá, tá ali. Cara, não tem o que tirar nem pôr. Umbrella Academy não vai mudar a vida de ninguém, mas ao mesmo tempo tá longe de ser algo ruim. A forma como foi retratado, o ator escolhido para viver o Number 5, cara, tá tudo muito legal. A Ellen Page desempenha um papel muito importante na trama e ao mesmo tempo ela consegue convencer dentro daquilo. Não percam, os personagens coadjuvantes estão sensacionais e se você não sabe o que é Umbrella Academy, eu digo, algumas crianças nasceram ao mesmo tempo. Essas crianças foram resgatadas, porque elas nasceram em diferentes partes do mundo, por um velho. Esse velho era completamente louco. Essas crianças possuem habilidades especiais e ele transformou este pequeno grupo em um grupo de soldadinhos para combater as forças do mal. Ou aquilo que ele achava que deveriam ser os inimigos, que deveriam representar as forças do mal. Cara, isso é doido, isso é muito bacana e isso não pode deixar de ser visto. No Natal é uma ótima oportunidade porque tem aquele priminho abobado de 12 anos que quer olhar uma coisa diferentona, que quer dizer que ficou vendo Netflix contigo. O que tu faz? Joga ele pra ver Umbrella Academy.
Com sorte, tu pode até levantar do sofá e fazer outra coisa e não ficar com aquele pentelho na tua volta, porque ele não vai perceber que tu saiu dali, porque ele vai estar totalmente entretido com o seriado. Get out. We're going. Where? Save the world. Oh, is that all? Ok, as boas pedidas não foram o suficiente, a família tá lá, tá lotada, aquela sala não dá pra escutar direito o que tá acontecendo, e tu precisa de um programa que consiga captar a atenção de todo mundo, porém, todavia, entretanto, este programa não pode ultrapassar o horário da ceia. Eis então que surge Mágica para a Humanidade. Justin Willman é o cara que carrega nas costas essa série, que é uma mistura de reality show com série documental e é mais um programa de mágico fazendo magiquinha e truquezinho. Só que ao contrário dos caras que querem ser misteriosos, sombrios, caras que tentam truques megalomaníacos, ele é a pessoa mais bacana do universo. Ele é legal, ele faz piada, ele dá presente, ele faz pergunta imbecil, ele deixa as pessoas sem jeito e ele faz truques sem cortes na câmera que são simplesmente absurdos. Por que é bom pro Natal? Porque na segunda temporada que estreou recentemente, ele já sai brincando com a criançada, dando presente pra elas. Um truque que até agora eu tô querendo saber como ele faz, porque ele só sacode um pacote de presente e dali sai o presente que a criança pedir. Ele faz mágicas simplesmente absurdas na tua frente e tu não tem noção de como aquilo aconteceu. E ao contrário da grande maioria dos ilusionistas, ele não é um escroto e ele não é o tipo de cara que tu queria pegar e afundar os dentes com um soco ao final do segundo ou do terceiro programa. You sure you don't want marshmallows? Yes. Okay. Coffee maker it is. A gift for Mom. Bom, a galera ficou olhando mágica, todo mundo entretido, até que chegou a ceia, passou a ceia, e aí tu quer olhar a TV porque tu não vai sair, porque tu não tem pra onde ir ou porque tu não tá com saco. Mas tu não quer pensar muito também. Bom, se tu não quer pensar muito, eu tenho mais duas dicas para encerrar esse vídeo. A primeira é uma série francesa chamada Marianne. Marianne é It, se It não fosse com crianças e na verdade fosse só a parte dos adultos e antes de adultos mostrassem um pouquinho mais jovens. A gente tem aí uma escritora que cria uma personagem, uma bruxa, é uma escritora de terror. Essa bruxa acaba vindo parar no nosso mundo. E essa bruxa, um tanto quanto fissurada nessa mulher, ela vai atrás das pessoas que esta mulher ama, ou das pessoas que essa mulher deveria amar, que fazem parte dos livros que ela escreve. E um passado que ela deixou para trás, que ela não gostaria de retornar numa cidadezinha do interior. Tipo aquela cidadezinha que vocês levaram 5 horas e meia para chegar. Bom, o que tem de legal em Marianne? Tem de legal que a série não se leva a sério. Aquilo ali, cara, é galhofagem, é cafajestagem total. A protagonista é carismática e ao mesmo tempo ela é extremamente irritante. Os personagens coadjuvantes, eles oscilam de uma das melhores atuações que eu já vi, que é uma determinada senhora que é mãe de uma amiga dela, a uma das piores atuações também que eu já vi, que é um interesse amoroso da protagonista. O que importa é que quem fez isso fez sabendo dosar jumpscare com terror psicológico e ao mesmo tempo contou com pessoas-chave em seu elenco que garantiam a sustentação dos episódios. A história é meio doida, a forma como ela sai da cidade, os porquês que ela abandona a cidade, aquilo tudo que ela tinha, por que ela deixou pra trás, é meio sem pé nem cabeça. Só que lá pela metade a coisa fica meio Robert Rodrigues e acelerada e a gente tem realmente noção do que tá acontecendo. Fica aquela coisa, será que essa bruxa existe? Será que é sobrenatural? Será que essa mulher é louca? Será que a assistente dela é louca? Bom, só olhando Marianne pra ver. Vale a pena? Vale mesmo. Cara, se tu tá meio com sono, tomou uns goró a mais, joga ali, no outro dia tu termina de ver. A única coisa que eu posso garantir é, tu não vai te arrepender se tu for com aquela expectativa dosada de que simplesmente tu vai passar alguns minutos, quer dizer, algumas horas, olhando um determinado conteúdo audiovisual.
Marianne é perfeita pra ver aquele primo adolescente com aquela prima adolescente. Verde, galera, aquelas pessoas que tu não vê há muito tempo, mas que são mais ou menos da mesma idade que tu, e tu não quer perder tempo conversando. É aquela coisa, porra, fica quieto, eu tô tentando entender agora porque eu acho que esse momento é o momento que a bruxa vai fazer tal coisa. Marianne é perfeito, porque esta pessoa vai se sentir extremamente envergonhada de estar te interrompendo, porque olha, fulana realmente tá gostando desta série, e eu não tenho inteligência o suficiente para entender o que está acontecendo. Sendo que, na verdade, não precisa ser inteligente para entender o que está acontecendo. É muito básico. É uma bruxa correndo atrás de uma menina. Uma bruxa correndo atrás de uma menina em 8 episódios. Que é a melhor coisa. Porque se Marianne tivesse 20 minutos a mais, a vontade que daria era de quebrar a televisão. Bom, se tudo que eu disse até agora não adiantou, vamos desligar o cérebro. Vamos desligar o cérebro e vamos apelar para o quê? Para aquilo que a cultura pop nos traz reciclado a cada ano de uma forma diferente, mas que no fundo é tudo igual. Eu tô falando de Vampiro. E eu tô falando de uma série extremamente divertida, por quê? Porque ela não se leva a sério em momento nenhum. Eu tô falando de Apocalipse V, do original V-Wars. É uma série que traz Ian Somerhalder contra vampiros. Ele não cansou de Vampire Diaries, não cansou de fazer participação em The Originals, e ele agora está dando as caras como um doutor, acredite, doutor com doutorado, né, que pesquisa como que um vírus pode transformar pessoas em vampiro. E acontece que o melhor amigo dele vira vampiro. E a gente tem uma enorme luta de classes, porque os vampiros, na verdade, são pessoas incompreendidas. Vocês imaginem Ian Somerhalder posando de doutor geneticista, usando jaleco, óculos e calça social, e o amigo dele é um brutamontes bombado que vira uma espécie de Superman e comanda a Blood Nation, a nação do sangue. Cara, não tem como dar certo e ao mesmo tempo não tem como dar errado. As menininhas novinhas que estiver olhando, aquelas priminhas mais novas que não param quietas, vão ficar olhando pro olho azul desse cara e vão ficar apaixonadas. Os caras que estão olhando não vão deixar de olhar porque eles querem pegar e ficar xingando a série o tempo inteiro. O que vai sobrar pra ti? Tu não vai achar que aquilo vai mudar a tua vida, tu vai achar aquilo absurdo em boa parte das vezes, mas tu vai te divertir pra caramba. A gente tem a mulher sensual que adora ser vampira pra mandar nos outros, a gente tem a família que foi despedaçada, tudo aquilo que um dramalhão da CW, ou da CBS, ou da NBC, ou da ABC, tudo aquilo que é apresentado no formato televisão, é a série mais televisão de todas essas da Netflix que eu tô recomendando. Tudo isso tem em Apocalipse V. Vocês não serão surpreendidos. Pelo contrário, é aquele momento onde tu só deixa rolar, pega no sono, só deixa rolar, daqui a pouco levanta e vai embora. Mas tá lá, Ian Somerhalder deixando as meninas felizes, com sua sobrancelha meio levantada e seu olho que só pode ser de mentira. Bom, tá aí, foram 9 dicas sinceras do que vocês podem olhar na Netflix nesse Natal e neste Ano Novo, ou no período que fica entre uma data e a outra. São séries das mais variadas vertentes, das mais variadas temáticas, mas são séries que têm lá todas elas pelo menos uma ou duas grandes virtudes, sendo que as primeiras, obviamente, são séries sensacionais e que merecem todo o amor de vocês. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Em algum lugar aqui está aparecendo um símbolozinho do Blockbuster para vocês se inscreverem no canal. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de comentar aí, compartilhem. Se vocês não conhecem o Blockbuster, cara, a gente já tem o canal há 4 anos, tem muito vídeo sobre muita coisa legal aqui. Quem não viu o vídeo da Amazon, ele vai aparecer por aqui, que é, sinceramente, uma dica muito bacana do que vocês podem aproveitar no outro serviço de streaming que concorre com a Netflix. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo foda pra caralho, bebam bastante, tomem sal de frutas, não façam nada que eu não faria extremamente alcoolizado. Um beijo!